quero que você abra a Bíblia no livro de 2 Samuel, livro de 2 Samuel, no capítulo 24, o verso também é 24, diz assim: porém o rei disse a Araúna, era o nome do cidadão, Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada, que seja de graça para mim. Assim, Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 ciclos de prata. 50 ciclos de prata era 575 quilos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Amém? Eu quero falar sobre relacionamento com Deus, intimidade com Deus, se relacionar com Deus. Isso é uma das coisas que Deus mais almeja, se relacionar com a gente, ter intimidade comigo e com você. Às vezes você para e pensa, mas Deus vai querer ter intimidade comigo? Eu sou tão pecador, eu sou tão falho, tão imperfeito, eu acho que Deus não quer nem conversa comigo. Você pode pensar que você é pecador, que você é imperfeito, que você é falho. Deus já sabe disso desde a fundação da terra. Ele sabe disso. E Ele, sabendo que você realmente tem imperfeições e que se não fosse um plano dele, Ele não teria como se relacionar com você, Ele deu um jeito. Ele mandou Jesus para morrer na cruz por você, para pagar um preço com a própria vida, um preço altíssimo, para que você não tivesse em dívida, para que você não tivesse impossibilitados. E através desse meio encontrado por Deus pelo seu Filho Jesus, Ele nos aproximou dele, e depois que Ele nos aproximou, Ele nos deu condições. Para quê? Condições de nós termos esse relacionamento com Ele através do seu Filho Jesus e um preço que foi pago para que você fosse justificado. E esse relacionamento que Ele quer ter com você, comigo, é uma coisa tão importante para Ele, que Ele busca isso na vida da gente. Sabe você que às vezes nós temos algum tipo de resistência, porque nós olhamos para nós e nos achamos totalmente indignos e impossibilitados para poder manter esse relacionamento, porque Deus, a gente sabe que está numa altura e num plano tão alto diante da gente, que parece assim que não há condições para isso. Mas há condições sim. Nós só temos que tirar da nossa cabeça a ideia que estamos condicionados pelas religiões antigas, que Deus, Ele não se relacionava. Vocês sabem que nos tempos antigos, as pessoas, quando se referiam a Deus, eles pintavam alguma coisa. As pinturas renascentistas mostravam um Deus intolerante. Geralmente a imagem de Deus era um senhor obeso, de cabeça branca, carrancudo, com a cara fechada, com os olhos penetrantes, parece que estava mal-humorado, com a intenção de queimar qualquer pessoa que não fizesse aquilo que ele estava querendo. Isso fica na cabeça da gente. Deus não é nada disso. Eu sempre digo que a melhor definição de Deus é o que está na Bíblia, que diz que Deus é amor. E alguém que está movido pelo amor, ele é tolerante, ele é paciente, ele procura ajudar, ele é compreensivo, ele analisa as situações para poder realmente traçar qualquer tipo de julgamento sobre a pessoa. Então Deus tem essa tolerância, porque Ele é movido pelo amor, segundo o que diz a própria palavra de Deus. E Ele tenta se relacionar conosco, Ele tenta nos mostrar que é importante, quando você permite, que Ele tome conta da sua vida, quando Ele tome conta de você, quando Ele dirige a sua vida. Por mais indigno que você possa se achar, por mais indigno que você possa se sentir, Deus quer se relacionar com você, tomar conta da sua vida, dirigir a sua vida e ter controle total daquilo que se refere à sua pessoa, para fazer da sua vida uma vida melhor do que você realmente possa imaginar. E a prova disso é que Deus se relacionava muito bem com Davi, o rei. Davi não era um homem perfeito. Davi cometeu muitos erros. Davi cometeu muitas falhas.
Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. É o que a Bíblia diz. Deus gostava de se relacionar com ele por uma razão: a humildade dele cativava Deus. A humildade dele, o reconhecer a sua dependência de Deus, era outra coisa que Deus se sentia bem se relacionando com ele. Ele não era autossuficiente, ele não achava que tudo aquilo que ele conseguia era fruto da sua capacidade, ou da sua experiência, ou da sua força. Sempre ele entendia que todas as coisas boas que aconteciam em sua vida só eram possíveis porque Deus estava com ele, porque Deus era o seu pastor que cuidava dele, que o orientava e que o direcionava para as situações onde ele acabava sendo bem sucedido, acabava sendo vitorioso. E Deus queria que ele tivesse essa dependência. Deus amava o fato dele ter essa dependência dele se reconhecer dependente. A prova é que Deus disse: olha, Davi, eu não quero que você faça esse censo que você quer fazer aí, não. Ele estava querendo fazer um censo. Deus se mostrou contra o censo que ele queria fazer, o levantamento de quantos homens ele tinha para poder ter soldados e para poder fazer um exército poderoso em Israel. E Deus então disse: você não vai fazer o censo, eu não estou querendo que você faça o censo. Mas por que Deus não queria que ele fizesse o censo? Porque naquela época as pessoas faziam um censo já pensando em tributos, já faziam um censo pensando em cobrar impostos. E no caso dele, ele queria fazer um censo para saber quantos soldados ele tinha. E Deus então achou que ao fazer esse censo, ele poderia simplesmente se sustentar no fato de ter muitos soldados e perder a confiança que ele precisava ter. Deus queria que ele acreditasse não no poderio que ele tinha, não no número de soldados que ele tinha, mas que em toda e qualquer situação, com um grande número ou com um pequeno número, Deus estava querendo que ele somente confiasse, que ele acreditasse que ele tinha um Deus que lutava por ele, que batalhava por ele, não importava quantos soldados ele tinha. Deus queria simplesmente que ele confiasse, mantivesse com ele um relacionamento, uma intimidade, tendo a certeza e a segurança de que Deus cuidaria dele em qualquer batalha, em qualquer luta, e que ele não precisava se apoiar em mais nada a ponto de ter segurança como rei, como um homem que liderava aquela nação. E Deus disse: olha, eu não quero que você faça o censo. Você não precisa fazer censo, não. Confie em mim, eu estou com você. Para que você quer saber quantos soldados você tem? Mas ele foi teimoso aí nessa parte. Sabe o que ele foi fazer? Pois foi fazer o censo. Ele descobriu que ele tinha em Israel 800 mil soldados, 800 mil homens dispostos a trabalhar, a lutarem no exército de Israel. E descobriu que em Judá ele tinha 500 mil homens, um total de 1.300.000. Quando vieram trazendo para ele o relatório do levantamento feito, do número de soldados que ele poderia ter, do número de homens disponíveis para uma batalha, que ele recebeu, que ele pegou aquele censo, o coração dele angustiou. Ele ficou angustiado porque ele percebeu naquela atitude, naquela ação, que ele tinha simplesmente desobedecido a Deus. E a Bíblia diz lá em Crônicas, capítulo 21, verso 1, que foi Satanás que induziu ele a fazer o censo, diz a Bíblia. Está lá em Crônicas, em 1 Crônicas 21, 1, que o diabo que induziu ele para fazer esse censo, exatamente para poder quebrar um princípio de obediência, para tirar dele a segurança em Deus, tirar dele a certeza de que Deus é que era o alguém que garantia as vitórias, garantia as batalhas para ele, em favor dele. E Satanás então o induziu a fazer o censo, e quando ele fez o censo, ele caiu na real e disse: fiz besteira, não era para ter feito isso. E ele simplesmente foi, por causa disso, ele se complicou com Deus. Ele quebrou um princípio, quebrou uma aliança, desobedeceu, demonstrou insegurança, demonstrou medo. E Deus disse: não era isso que eu queria, eu tinha falado para você não fazer desse jeito. E ele fez. E Deus usou um profeta chamado Gade, disse: Gade,
Você vai lá e fala com o meu servo Davi. Vai lá e diz para eles alguma coisa que por causa disso ele vai ter uma consequência. Eu vou castigá-lo, diz a palavra de Deus, ele falou. E o Gade foi lá com ele, diz a palavra de Deus, e fez a proposta mandada por Deus. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber dizendo, isso está no capítulo 24 do versículo 13 de 2 Samuel. Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê a resposta que hei de dar ao que me enviou, a Deus. Escolhe uma dessas coisas difíceis para você, como prova para você por desobediência. Então Davi disse a Gade: estou em grande angústia, eu estou angustiado porque eu desobedeci, quebrei esse princípio de intimidade, de fidelidade, de obediência que eu tinha ao meu Deus. Eu realmente acabei fazendo besteira, eu mereço realmente ser punido. Mas diz para Deus o seguinte, que o que eu quero é cair nas mãos do Senhor, disse ele, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu, porque os homens não têm misericórdia. Então eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que lá na frente Ele é amoroso, Ele é misericordioso, e Ele vai acabar me perdoando e me ajudando. E foi lá a resposta para ele, e ele viveu num período em que o povo começou a sofrer umas pestes que começou a aparecer dentro do reino dele. Ele ficou desesperado, vendo as pessoas sofrendo e se sentindo responsável e culpado por aquilo, porque Deus retirou a sua bênção. Quando Deus retirou a sua bênção, algumas coisas ruins começaram a acontecer naquele lugar. E ele ficou sabendo que o anjo do Senhor, que o estava provando, estava na eira de Araúna, um lugar onde hoje é o Domo da Rocha, onde foi construído o templo. E a área pertencia a um homem chamado Araúna, que era dono daquelas terras. Ele saiu com alguns ajudantes e foi lá em direção do lugar. Quando ele chegou no lugar, a Bíblia diz que o Araúna, que era o dono das terras, viu o rei chegando com uma comitiva. Ele foi receber o rei empolgado, entusiasmado, perguntou o que o rei queria. O rei falou que precisava daquele lugar para fazer um sacrifício a Deus. O Araúna olhou e disse: você não precisa me pedir nada, eu dou para você a terra, eu dou para você o gado, para você fazer o sacrifício, o que você quiser eu entrego para você, porque ele era o rei, ele poderia confiscar a terra de quem ele quisesse, ele tinha domínio sobre aquele lugar. E quando o Araúna ouviu, e que ofereceu para ele as terras, que ofereceu para ele o gado para fazer o sacrifício, ele parou e disse: não, eu não quero o teu gado, eu não quero a tua terra dada, eu não estou aqui pedindo para você me dar as suas terras. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer um sacrifício para Deus, eu tenho que oferecer uma oferta para Deus. E como eu tenho que oferecer essa oferta para Deus, eu não tenho costume de fazer do jeito que você quer, porque eu nunca, jamais eu vou oferecer para o meu Deus alguma coisa que não me custe nada. Diga glória a Deus, porque se eu tenho que dar para Ele, tem que custar para mim. Não quero realmente que você me dê, mas eu quero pagar por essas terras o preço que realmente ela vale, que merece ser pago. E depois que eu pagar, é que eu vou então usar esse lugar para oferecer um sacrifício para o meu Deus, para juntar ao altar e pedir a misericórdia dele. E o homem teve que vender para ele, porque ele exigiu pagar. E foi mais de 530 quilos de prata, mais uma quantidade enorme de ouro. Ele comprou aquela área, e depois que ele comprou, a Bíblia diz que ele restaurou os altares. E depois que ele restaurou o altar, ele ofereceu um sacrifício para Deus. E depois que ele ofereceu o sacrifício para Deus, Deus fez cessar o problema, a peste, a dificuldade, tudo parou. Por quê? Porque ele foi lá se acertar com Deus e reconstruir os seus altares, que estavam realmente danificados pela desobediência. Irmãos, mas você para, mas pastor, o que tem a ver isso com hoje? Isso aí aconteceu há mais de 2.500 anos atrás.
Foi uma história feita entre Deus e um homem chamado Davi. Ele foi lá, se acertou. O que tem a ver isso comigo? Muita coisa. Primeiro, os princípios de Deus continuam sendo os mesmos. Ele continua agindo da mesma forma, continua se relacionando da mesma forma, continua querendo ter acesso à sua vida, continua querendo ser o teu Deus, continua querendo que você o reconheça como Senhor da sua própria vida e continua querendo abençoar você. Mas toda a bênção dele depende também de princípios que você tem que seguir. E isso não muda pelo que podemos observar na palavra de Deus. Talvez você não tenha feito um censo. Talvez você não precisou contar quantos soldados você tem, porque essa não é a tua vida, não é a tua área, tu não é rei. Talvez você não precisou desobedecer desse jeito e não precisou fazer uma escolha desastrosa nesse sentido, nesse contexto da vida do Davi. Mas talvez na sua vida, durante muitas vezes, você já tenha quebrado princípios, durante muitas vezes, você já tenha feito escolhas erradas, e por muitas vezes, você obteve consequências por fazer escolhas erradas, escolhas que Deus não foi consultado, escolhas que Deus não aprovava, decisões que você tomou sem pedir o direcionamento de Deus, e decisões essas, escolhas essas, como fez Davi, dentro desse contexto que eu falei, que geraram para você dissabores, dificuldades, sofrimentos, momentos de angústias, semelhante à situação que ele enfrentou. Por quê? Porque muitos dos nossos problemas e muitas das nossas angústias estão diretamente ligadas em decisões que nós tomamos, que Deus está dizendo não toma, em escolhas que nós costumamos fazer, que Deus está dizendo não escolhe. Muitas das nossas angústias, dos nossos problemas e das nossas dificuldades estão diretamente ligadas exatamente a posicionamentos que Deus não é consultado, a decisões que Deus não é perguntado se Ele quer ou não, se vai ser bom para nós ou não. E todas as vezes que você toma decisões, todas as vezes que você faz algum tipo de escolha semelhante a essa escolha que Davi fez, que lhe gerou todo um problema, não somente para ele, mas para o reino dele, você vai precisar correr atrás do prejuízo, e além de precisar correr atrás do prejuízo, você vai ter que correr para reconstruir os altares que são danificados pelas escolhas erradas, pelas decisões erradas. Você vai precisar refazer e muitas vezes ter que recomeçar coisas que vão criar possibilidade da bênção de Deus poder voltar na sua vida novamente. Ah, como nós tomamos decisões erradas. Às vezes Deus é nosso íntimo, ou nós falamos que Ele é o nosso Deus, mas às vezes Ele não entra nos nossos projetos. Ele não é consultado para decisões que estamos fazendo. E nós estamos numa campanha de oração aqui na igreja, durante os domingos, exatamente para fazer você se conscientizar disso. É difícil para você chegar em algum lugar se você não tiver a bênção desse Deus. Talvez tenha situações que você precisa alcançar, objetivos que você precisa atingir, que você não tem capacidade suficiente, que você não tem força suficiente, que você não tem em você a condição de poder, quem sabe, atingir o que você quer atingir. Mas a Bíblia diz que se você estiver com Deus, todas as tuas impossibilidades, tudo aquilo que representa a tua limitação, você tem um ganho a mais, você tem um Deus que age por você, que batalha por você. Era assim com Davi. Davi ganhava as guerras, ganhava as batalhas, não é porque ele era muito bom, não era porque o seu exército era extraordinário, existiam até exércitos mais fortes do que o dele, mas ele ganhava as batalhas e sempre vencia as grandes lutas, porque Deus estava na frente. Vocês estão entendendo? Você precisa disso. Você precisa que Deus esteja na frente. E para que Deus esteja na frente, uma das coisas que você tem que se conscientizar é exatamente disso, que Ele precisa ser consultado,
que Ele quer manter com você um relacionamento de intimidade, que Ele não quer ser o teu Deus que não esteja participando da tua vida, que Ele não quer ser um Deus que não esteja participando das coisas importantes relacionadas à tua vida, mas que Ele quer ser um Deus que quer participar da tua vida, que as coisas importantes Ele quer participar também. E quando você estabelece essa parceria, essa convivência, essa cumplicidade com esse Deus, que você aprende a consultá-lo, pedir a direção dEle, esperar a hora certa da voz de comando dada por Ele, você não faz escolhas erradas, você não pega rumos estranhos, mas sempre que você precisar, Ele vai estar no controle, e você não precisa ficar angustiado, preocupado, querendo saber como vai acontecer, de que jeito vai se dar. Você não tem que se preocupar, você só se coloca debaixo da voz do comando dEle, e Ele te controla e te dirige, e te leva para onde Ele quer que você vá. Diga glória a Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Talvez você esteja aqui nesta noite ainda tendo consequências de algum tipo de escolha errada que você fez. Talvez você esteja aqui nesta noite ainda tendo algum tipo de problema relacionado diretamente com um momento de devaneio que você acabou decidindo que não era para decidir. Mas nesta noite você está aqui, e talvez Deus nos inspirou para pegar essa mensagem, para dizer para você aprender algumas coisas. Em 2015, peça direção para tudo. Mesmo quando pedir a direção, que a resposta vier fora daquilo que você estava esperando, das suas expectativas, deixa Deus trabalhar e agir. Você não tem condições de conhecer o futuro, mas o Deus que você serve tem. Ele não só tem condições de conhecer o futuro, como Ele tem condições de criar o futuro, se Ele quiser. Então, nesta noite, dentro dessa proposta que nós estamos tendo no domingo, de apresentarmos a Deus a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos, que você seja radical nesse posicionamento, de pedir a direção para Deus em tudo. Quando tiver algum desafio, algum sonho, algum projeto, alguma coisa por fazer, aprenda a dobrar o joelho e a pedir direção de Deus. Aprenda a ter sensibilidade para ouvir o que Deus fala com você, porque Ele fala de formas realmente diferentes. Ele usa pessoas, Ele fala através da boca de pessoas. Quando Ele precisa falar, Ele usa até a boca do ímpio para falar para você. Se não tiver um ímpio que Ele possa usar para dizer as coisas para você, Ele vai usar uma jumenta, mas você vai ouvir aquilo que Ele quer que você realmente escute e saiba que Ele está querendo. Diga glória a Deus. Se uma jumenta falar, você vai correr, né? O Balaão não correu, mas ele deve ter tomado o maior susto. Ele querendo fazer a coisa errada, e Deus não vai. E ele insistiu em ir para onde Deus não queria que ele fosse. Ele montou na jumenta, e a jumenta não queria ir, porque ele queria ir para o lugar para amaldiçoar o povo de Deus. Ele disse: não, meu povo ninguém amaldiçoa. E a jumenta não ia, e a jumenta recuando, imprensou o pé dele, a perna dele na parede. E quando imprensou, ele saiu e começou a bater na jumenta. Pá, pá, pá. E a jumenta: está me batendo por quê? Então Deus, Ele sempre fala com você. Diga glória a Deus. Às vezes você pode não querer ouvir. Então nesta noite, não se precipite, como fez Davi. Fez o que não era para ser feito. E se porventura você já se precipitou, já escolheu errado, já decidiu errado, já está na consequência da decisão errada, na consequência da escolha errada, que nesta noite você possa reconstruir o seu altar diante do seu Deus e dizer: meu Deus, eu estou me refazendo, me reconstruindo aqui, porque eu quero que cesse a crise, que cesse a dificuldade da minha vida, que veio como consequência de uma decisão ou de uma escolha errada. E quando você então restabelecer e refazer esse altar do teu coração, Deus vai cessar e vai reatar a intimidade contigo, e as coisas vão acontecer para a glória do Deus da Bíblia. Vai acontecer. Oh Deus. Então nesta noite,
que seja restaurado isso, e que Deus possa abrir as portas que estão fechadas, e criar novas possibilidades, e que em 2015, tudo venha debaixo da direção dEle, e da voz de comando dEle, amém? Que Deus te abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por essa pessoa que nos acompanha agora através da televisão e peço que a Tua bênção venha sobre a vida desse nosso telespectador, dessa pessoa que nos acompanha, dessa pessoa que ora conosco. Deus, derrama da Tua bênção, repreende todos os problemas, todos os embaraços, todas as dificuldades, todas as opressões, toda a perturbação, todo o mal, seja repreendido dessa vida em nome de Jesus. Que o Senhor Deus venha abençoar esse lar, venha abençoar essa casa, venha abençoar essa família e venha repreender toda e qualquer briga, contenda, desunião, miséria, doença e tudo aquilo que porventura esteja atingindo esse lar, essa casa, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. E que essa família, essa pessoa que nos ouve agora, que nos acompanha, sejam todos abençoados, envolvidos pelo poder de Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém e amém. Pois é, fica com Deus e semana que vem nós voltamos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo.